para a gente estar mais feliz, não é? Então, esteja animado aí para esse culto, para essa mensagem. Espero que o Senhor realmente fale ao teu coração. E eu estava aqui, né? Hoje foi o primeiro dia que os nossos adolescentes tocaram perante a igreja, né? Num domingo. Parabéns a todos aí pelo esforço, pela dedicação. E também todos aqueles que participaram no treinamento deles. E é a primeira de muitas vezes, amém? Daqui a pouco eles que vão estar ministrando aqui, gente. Eu vou aposentar. O Bas ainda tem uns tempos aí, né? O Caleb, mas eu daqui a pouco... Tô brincando. Tem muita vida aí para acontecer, irmãos. Muita coisa para acontecer aqui na igreja, no reino de Deus. E nós temos que estar animados com o que o Senhor tem feito. E eu estava aqui pensando no chamado de Jeremias. Só uma introdução, né? Para trazer uma explicação sobre isso. E Jeremias, quando foi chamado, ele falou assim: Senhor Deus, eu não sei falar, pois eu sou apenas um menino. Ele olhou para a limitação dele. Ele olhou para a sua situação atual e falou: Deus, eu não vou saber te representar bem. Eu não vou conseguir te servir. Eu não vou conseguir cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Não vou conseguir te representar bem, porque eu sou apenas um menino. Mas a vontade do Senhor, como nós dissemos em alguns cultos atrás, é que a gente amadureça, que a gente cresça no conhecimento de Cristo, que a gente cresça no exercer os dons, que a gente cresça de uma maneira a edificar o nosso irmão. Então que todos possam ter esse coração, amém? Se você de repente é como Jeremias e fala assim: não, eu sou muito menino, não sei como, Deus, mas Deus quer te usar, Deus quer fazer algo através de você e em você também, amém? Vocês estão dispostos a isso, irmãos? Vocês estão aqui, irmãos? Vamos lá, acorda! Sim? Vamos, gente, estou falando com a parede, pelo amor de Deus, acorda! Sabe, é verdade, irmãos. A gente vai num show, a gente está alegre. A gente vai num evento, a gente está feliz. Tira selfie, não sei onde, está feliz. A gente vem na casa de Deus, é assim, não pode ser. É sério, irmãos. Chega, acabou, cansou. Deus, Ele quer um povo alegre, Deus quer o povo dele vivo. A gente acabou de cantar louvores ao Senhor. E onde está esse coração que acabou de louvar a Deus? Não é para mim que vocês respondem. É para o Senhor. Se falta temor no coração, ora para Deus, fala: Deus, trata o meu coração. Se falta uma postura de um verdadeiro cristão, ore: Senhor, trata o meu coração. Mas nós precisamos ter esse encontro com Deus. É verdade, irmãos. As coisas estão acontecendo, o tempo passa. Eu fiquei refletindo nisso. Ontem eu fiquei tão feliz porque nós tivemos um evento evangelístico e foram várias pessoas não cristãs. E posso te falar uma coisa? Todos eles sedentos para ouvir de Deus. Às vezes a gente olha assim e fala: esse cara aí não vai dar nada. Você para conversar com ele, se dispõe, começa a falar do evangelho. Ele vai abraçar, porque as pessoas estão carentes. As pessoas precisam de algo para se firmar. E nós temos isso, mas a gente fica com aquela cara assim: e aí, Deus, o que vai ser hoje? Mais um domingo. Sabe, irmãos, é sério isso. Eu amo essa igreja, eu amo cada um de vocês. Eu amo o chamado que Deus deu. Mas eu não amo a situação que a igreja está. E eu sei que muitos aqui não amam também. O próprio Senhor Jesus não ama a situação que a igreja está. E hoje nós vamos falar de um tema muito difícil, porque a gente vai falar sobre o poder da oração. E no momento que a gente fala: igreja, vamos orar, o que acontece? Eu não sei onde vai a mente de cada um. Eu não sei onde vai o coração de cada um. E mais uma vez eu falo, quando a gente fala: vamos orar, igreja, nós estamos adorando e orando para o nosso Senhor. Não é para um ministro, não é para um pastor. Então nós precisamos rever se nós estamos firmes na fé, irmãos. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Porque cada dia que nós nos colocamos na presença de Deus, é uma oportunidade de Deus nos transformar. Aí você fala assim: você não é perfeito, você tem várias falhas. Eu tenho muitas falhas. Inclusive, talvez de caráter, inclusive de relacionamento. Mas uma coisa eu faço: eu tento me abrir com os irmãos. Eu tento expor os meus podres. Eu peço oração. E Deus está transformando a minha vida. E eu tenho visto Deus transformar a vida de muitos irmãos. Então não pense que isso é para alguns, é para todos nós, amém? Então, irmãos, por favor, vamos nos comportar com temor e reverência com Deus. Mas saber que nosso Deus também é um Deus alegre. É um Deus que Ele quer ver o povo dele bem, o povo dele feliz. Pensa assim: você é um pai de família. Você trabalha pra caramba para quê? Para trazer um mantimento para o seu filho só comer, encher a pança e ficar gordo? Não. Você quer que ele fique feliz. Você traz o alimento para casa, você trabalha duro para ter as coisas, para oferecer uma vida melhor, para o seu filho viver bem. E o nosso Deus fez tudo por nós, para que nós estivéssemos na presença dEle. Jesus saiu de lá, da glória dEle, e veio para cá, no meio de um monte de porcaria, para falar: não, eu amo essa criação do meu Pai, e eu vou dar minha vida por eles,
para que eles tenham uma nova vida, para que eles possam adorar o meu Pai, que eles conheçam esse Deus verdadeiro. E nós temos todos os dias sido expostos perante a glória de Deus. E se a glória de Deus não nos transforma, irmão, o que pode nos transformar? Eu faço essa pergunta. E por isso que nós vamos falar hoje sobre oração. É engraçado, né? Porque oração, a gente sempre fala sobre oração. Só que a oração, irmãos, ela tem poder. E esses dias que nós fizemos esse evento evangelístico, eu estava tão apreensivo, eu estava tão assim, ansioso, porque eu falei, Deus, primeiro, é difícil organizar um monte de pessoas. É difícil você comunicar com todos os líderes, ter uma comunicação clara, e esses líderes comunicarem dentro das suas células, e a gente fazer um evento coerente, que saia bom o custo, que saia boa a comida, que saia boa toda a programação, e aí venham pessoas, as pessoas sejam edificadas, tal, e de repente a gente fala, nossa, foi tudo bem. É difícil isso, porque a gente tenta fazer muito pelo nosso esforço, a gente tenta empreender assim o nosso intelecto e tudo mais que a gente tem, mas se não tiver oração, se não tiver a presença de Deus, o evento ele passa e só foi canseira. E graças a Deus, foi cansativo ontem, não foi? Para quem foi muito cansativo. Mas eu creio que, assim como eu, vocês também sentiram uma alegria muito grande. Porque foi visível o que Deus fez ali. As pessoas se sentiram realmente em casa. Elas falaram assim, nossa, eu não sabia que a igreja era assim. Eu quero fazer parte disso. Nossa, os irmãos me receberam super bem. Isso é o amor de Deus, que flui através de cada um. E quando você está diante de um cara que é incrédulo, de um cara que está buscando a Deus, ou de alguém que não conhece Cristo, você é o representante de Cristo. E de você emana algo que você não percebe, mas as pessoas olham e falam, tem algo diferente aqui. E você via nos olhares, tipo, o que é isso que está acontecendo aqui? Talvez no começo, quando chegaram, ficaram meio perdidos, né? Mas depois começaram a ver os irmãos acolhendo e tal. E esse mesmo clima não é só no evento, é aqui na igreja. É hoje. Por isso que a gente fala, olha para o teu irmão aí, dá um abraço, sorri para ele, porque isso é a dinâmica do corpo de Cristo. Se for para ser uma igreja que você entra aqui domingo, senta no seu lugar aí que já é VIP, que ninguém muda do lugar, né? Sempre a gente tem o mesmo lugar. E aí você olha para frente, espera a mensagem, acabou, fechou a Bíblia ou desliga o celular e vai embora, cara, sério, vai procurar qualquer outra igreja, porque ali você vai encontrar isso. Mas aqui nós queremos promover essa presença de Deus que transforma. Mas aí a gente precisa de cada um do corpo ativo. E aí eu pergunto, se não haver oração no meio do povo, como vai haver vida? Se não houver oração no seu quarto, no silêncio do teu quarto, como você vai orar num lugar onde tem mais gente? Então, irmãos, eu quero usar um momento histórico na vida da igreja para falar desse tema. Sabe, lá da igreja primitiva, para trazer à tona essa questão do poder da oração. E a ideia hoje, na verdade, não é a gente ficar classificando, existe esse tipo de oração, oração significa isso, oração nós devemos fazer dessa forma. Não. Todos nós já temos maturidade suficiente para saber o que é a oração. Mas a questão que está por trás é por que a nossa oração não tem sido como deveria ser. Se nós conhecemos tanto a Cristo, se nós amamos o reino de Deus, por que a nossa oração ela parece uma obrigação? Você sente assim na sua vida de oração? Ou você acha assim, não, quando eu chego no meu quarto e fecho, eu sinto um fluir de Deus e eu não quero nem sair de lá? Tem esses dois sentimentos. Eu não quero julgar como é a sua vida de oração, mas eu quero expor um padrão de oração que nós precisamos buscar e crescer nele. Quando você está lá fazendo seus treinamentos na academia e você faz um movimento errado, você tem um coach, um técnico, um personal para te corrigir naquele movimento. E a Bíblia nos corrige em diversos movimentos que a gente faz errado. Eu sou um cristão. Legal, você é um cristão. E o que um cristão faz? Ele vai na igreja domingo, dá dízimo, canta. Mas que mais? Ele ora, faz jejum, lê a Bíblia. A gente sabe tudo que um cristão tem que fazer. Mas aí nós olhamos para nós mesmos e nos perguntamos, eu estou andando de acordo com o chamado que Deus me fez? Eu estou andando para essa vida que Cristo me propõe a andar? E eu quero te falar uma coisa, irmãos. Eu não sei como é que está o seu coração. Minha ideia não é destruir o que você tem, mas é edificar. E se houver algo que precisa de ajuste, a palavra de Deus vem ajustar. Porque é a palavra de Deus que vai corrigir nossa vida. Amém? Então, tudo que for falado aqui é para falar com esse amor de alguém que realmente está preocupado com a saúde da igreja. Senão eu não perderia meu tempo aqui.
existem muitos outros grupos, existem muitas pessoas que precisam da palavra de Deus. Mas nós estamos aqui porque nós temos um objetivo. E o objetivo é tornar essa igreja uma igreja que ama o Senhor, que adora o Senhor e que faz a vontade do Senhor. Então, mesmo que as nossas orações sejam imperfeitas, irmãos, a palavra de Deus ela tem uma direção para a gente começar a retomar esse mover que existe na oração, desse poder que há na oração. Vocês creem que a oração tem poder, irmãos? Amém? Eu vejo muitas coisas acontecendo a partir da oração. E eu confesso também, muitas vezes, eu me desmotivo, eu me sinto desmotivado a orar por algumas questões. Você pensa assim, já orei tantos anos por isso, será que vale a pena continuar orando por isso? Ah, tem esse meu amigo aqui, eu já orei tanto por ele, tem essa pessoa da minha família, eu já orei tanto, será que Deus não quer realmente entregar ele aí nas mãos de Satanás para ele continuar? Não, vamos continuar, vamos persistir na oração, porque a oração é poderosa. E eu fico pensando, se Deus, ele não está desatento aos nossos pensamentos e às nossas motivações, Deus ele também não vai estar desatento às nossas palavras que nós falamos. Por isso que a oração ela tem muitas maneiras de ser feita. Você pode ficar quietinho aí no seu canto e orando. Você pode estar orando agora. Tipo assim, Deus, abre o meu coração para receber a tua palavra. Você pode estar orando aí onde você está. Você também pode ter um gesto de orar alto, de orar, sei lá, clamando. Existem vários tipos de oração. Né? Então, a questão não é a gente trabalhar esse tipo de oração, mas realmente propor qual é o foco central da oração quando nós estamos orando. Independente se é uma oração silenciosa, se é uma oração cheia de calor, né? Mas o foco é o Pai. Porque Jesus nos ensinou assim, ele falou, os discípulos, né? Senhor, nos ensina a orar. E a primeira coisa que ele falou, Pai nosso que estás no céu. Você está orando para esse Deus. Um Deus que é Pai. E o Pai, no conceito de Deus, ele realmente ama os seus filhos. Eu te pergunto, se o seu pai te ama, ou um familiar que cuida de você, talvez você não tenha pai. Se ele te ama, ele não tem suprido tudo aquilo que você precisa, na medida do possível, com o esforço que ele tem feito? E eu pergunto novamente, quanto mais nosso Pai, que está no céu. Então é para esse Deus que nós estamos orando. E às vezes a gente cansa da oração, talvez até esteja antecipando algum ponto, mas é importante já falar isso. Às vezes a gente cansa da oração, porque a gente não conhece aquele para quem nós estamos orando. E esse é o maior problema. Nós precisamos orar sabendo quem está ouvindo a nossa oração. E Jesus usou uma parábola muito interessante, né? Ele fala de um juiz que era um cara ímpio, mas que, de tanta mulher ficar lá clamando, ele ouviu as preces dela, né? E atendeu o que ela precisava. E ele ainda falou assim, eu não temo a Deus, essa mulher está me atormentando, mas eu vou atender ela. E ele fala, na verdade a gente sempre pega essa parábola, ou essa história, e começa a falar assim, não, peraí, então eu tenho que ficar insistindo até Deus me dar. Mas o foco aí ele está falando, se o cara que é um cara podre, um cara que não está nem aí para ninguém, ouve, devido à persistência, quanto mais o nosso Pai que está no céu vai ouvir as nossas orações. Então, irmãos, quando nós estamos orando para esse Pai que está no céu. É um Pai que é santo, é um Pai que não está distante, apesar de estar nos céus, mas Ele está no céu, Ele é soberano, Ele está acima de nós, mas Ele é por nós. Então, durante essa mensagem, irmãos, reflita como é que está a sua vida de oração. Reflita o que você pode mudar na sua vida de oração, para que isso tenha um efeito na sua vida prática. Eu creio que se nós oramos no nosso quarto, quando nós saímos dele, nós somos diferentes. Quando nós oramos com fervor pelas almas, Deus manda as almas até nós. Quando nós estamos nos movendo em oração perante Deus, em favor do seu reino, as coisas começam a mudar. Agora, se a gente vive murmurando, reclamando, é difícil a gente sair de onde nós estamos. Deus, Ele disciplina o seu povo. É um pai, lembra que Ele é um pai? O pai disciplina também. E o povo ficou dando volta lá no deserto. O povo já podia chegar logo lá na cara do gol, bater o pênalti e sair comemorando, mas eles ficaram dando volta. Por conta de incredulidade, por conta de murmuração, por conta de não conhecer quem era esse Deus que estava levando eles para a terra prometida. E nós estamos, irmãos, indo para uma terra prometida. Não sei se você sabe disso, se você se deu conta disso. Nós estamos numa caminhada que vai definir a nossa eternidade. A gente fica muito preocupado nas nossas decisões de hoje. Que curso que eu vou prestar? Quanto que eu vou ganhar?
Eu vou sustentar minha família? Com quem que eu vou casar? Com quantos anos eu não sei o quê? Será que eu vou ter dinheiro para trocar meu carro? E a gente fica preocupado com essas questões, mas eu quero chamar a atenção, igreja. Nós estamos num caminho que vai definir a nossa eternidade. Se nós estamos num caminho que é largo, nós estamos indo mal. Se nós toparmos entrar no caminho de Jesus, que é o caminho estreito, ele mesmo fala, nós estamos caminhando para a salvação, para a vida. Então, irmãos, quando a gente fala de oração, não é só você tirar 5 minutinhos por dia e orar para que Deus te abençoe, mas é para que você realmente entenda que a oração, ela parte de um relacionamento. E Deus quer nos ensinar a nos relacionar dentro desse padrão que Ele mesmo estipulou. Então, irmãos, eu acho que a nossa vida de oração ela tem que mudar. Vocês concordam comigo? E Deus vai fazer essa obra, eu creio. Nós vamos ler um trecho de Atos 12, como eu disse, nós vamos usar um fato histórico da igreja primitiva para mostrar como é que Deus, Ele age em meio à oração do seu povo. Se você estiver aí com a Bíblia aberta, vamos lá para Atos 12. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar aqui no telão. E diz o seguinte: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. E tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. E Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas o que aconteceu? A igreja orava intensamente a Deus por ele. E na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. E repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe, ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. E passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Essa história, desde o começo até o final, eu acho ela engraçada, por vários motivos. E você conhece bem essa história, né? Mas eu quero retomar um pouquinho e falar um pouco do Herodes. O Herodes estava meio frustrado, né, por conta do tempo que ele estava vivendo, e ele prendeu alguns irmãos da igreja para maltratá-los. Esse aí era a diversão do cara. Ele prendia os caras da igreja, maltratava eles perante o povo e acabaram matando Tiago, irmão de João. Imagina você sem o seu irmão, o seu parceirão de caminhada. Tiago era irmão de João. E João ficou sem o seu irmão. Eles foram juntos para Cristo, eles caminharam com Cristo, eles comeram com Cristo. E de repente, Tiago havia sido morto a mando de Herodes. E aí, de repente, a Bíblia registra que o Herodes, ao ver que todo mundo aprovou o que ele fazia, ele falou: vamos fazer o seguinte então, já que isso está agradando os judeus, vamos prender mais alguns. Pega aquele lá, um dos principais ali, o Pedro. Cara, sempre sobra para o Pedro, né? E foram atrás de Pedro. Pegaram Pedro. E aí, essa situação é interessante, irmãos, porque eu acho que isso acontece até hoje, sabia? Herodes, ele estava passando por um período de fome. Herodes não, o Império Romano. E de repente, imagina a tensão que o cara tinha para poder governar. Isso acontece até hoje, sabe por quê? O nosso país está mal, o que eles fazem? Faz uma Copa do Mundo aí, faz a Olimpíada, né? Vamos desviar a atenção do povo, o famoso pão e circo. Era mais ou menos isso, o cara está cheio de problema, a sociedade está passando fome, está todo mundo capenga, mas ele fala assim: opa, peraí, descobri que isso aqui agrada os caras, então vamos perseguir os cristãos. Aí os judeus vão começar a comemorar que nós estamos matando os cristãos e eles param de me atormentar com esse negócio da fome. E aí, outro ponto que a gente vê é que Pedro ele foi preso durante a festa dos pães asmos, ou seja, dos pães sem fermento. A Bíblia registra isso, eu achei interessante.
Porque, na verdade, essa festa dos pães asmos, ela acontecia um pouquinho antes da Páscoa. Eles iam preparando os pães para depois da Páscoa eles comemorarem essa festa dos pães sem fermentos, né? E eu não sei se você lembra, mas essa festa ela marca a saída do povo do Egito. Eles comeram a Páscoa e eles falaram: vocês sai vazado, vai embora. Não deixa nem, não põe fermento no pão, leve os pães e saia do Egito. Então isso mostra, pelo menos o que eu consigo enxergar, que é um marco da libertação do povo de Deus do Egito. Deus tinha libertado eles e eles tinham que sempre lembrar disso, né? Deus tirou da terra da escravidão. E aí justamente nesse dia Herodes prende Pedro. Pedro estava lá comemorando a festa com os irmãos, daqui a pouco veio toda aquela gente com ele, prendeu ele e levou embora. E por que eu achei interessante essa questão de Lucas registrar, né, a festa dos pães asmos? Porque Paulo, no Novo Testamento, ele fala um pouco sobre o fermento. E ele traz isso para uma questão prática da vida da igreja. Ele fala assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, do 7 ao 8. O chamado da igreja, irmãos, é para ser uma massa nova, não contaminada por aquele fermento dos fariseus, não contaminada, como disse Paulo, pelo fermento da maldade e da perversidade. Em outras palavras, é um chamado para a santidade, para andar com Deus. E Pedro, nessa época, quando ele estava celebrando isso, ele foi preso. Eu acho que passou na cabeça dele: mas Deus, não estou entendendo mais nada, né? Eu estou sendo preso, mas eu estava aqui tranquilamente comemorando a festa, o Senhor me libertou da escravidão, e agora eu estou indo preso sem ter feito nada. Isso mostra, irmãos, a nova vida em Cristo. Nos foi proposta essa vida, uma vida sem esse fermento. Fermento é algo que contamina a massa. Acho que tem a ver um pouco com o começo do nosso culto aqui, quando eu dei uma exortada aí. Às vezes a gente tem muito fermento de coisas antigas. Esse fermento nos contaminou. Ele tem contaminado a massa toda. A gente precisa tirar esse fermento. Porque a proposta de Deus é que nós sejamos uma massa nova. Deus quer fazer algo novo. Deus quer dar uma vida nova para a igreja, para o seu povo, para todos nós. Então, isso enfatiza para mim, nessa questão toda, o relacionamento com Deus, um relacionamento correto. Como nós estamos falando do poder da oração, e nós falamos que nós precisamos conhecer para quem nós estamos orando, então é necessário entender que esse novo relacionamento com Deus, ele é possível em Cristo. Não é você ser mais bonzinho, não é você botar lá, baixar um aplicativo que você vai ter uma agenda e vai toda hora despertar: ore agora, faça um jejum, leia esse versículo. Isso é bom, vai te disciplinar, mas é uma mudança interior. É uma mudança aqui dentro, que vai acabar sendo exposta para todos que estão nos vendo. É algo que acontece dentro do nosso coração. E aí Pedro foi preso. Eu travo a língua aqui. Agora eu quero que você observe a questão do Pedro. Olha como ele estava. Ele foi preso, ele foi lançado no cárcere e ele foi guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada. Era muita gente para cuidar do Pedro. E aqui fala que ele seria julgado publicamente no final da Páscoa. Se ele fosse julgado pelo público, já era. Se Jesus não escapou do julgamento público, imagina Pedro. Imagina esse cara que era aquele que estava liderando o movimento que Jesus deixou na terra, sendo preso e sendo julgado como Jesus foi, e de repente perdendo a sua própria vida. A igreja ficou desesperada. A igreja falou: não, a gente não pode aceitar isso. Já foi o Tiago, e agora estou querendo levar Pedro? Não, não pode. Vamos orar. Foi isso que aconteceu. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Isso aconteceu recentemente aqui, né? A vida do pastor. Posteriormente nós tivemos uma questão, não sei se todos souberam, mas a filha do Linli, é um bebezinho. Quantos meses ela tinha ou tem? 7 meses. Já estava passando pela 3ª cirurgia. Cirurgia grave, de risco de vida. E nós falamos: irmãos, vamos orar por essa vida. Eu creio que tem irmãos que ouviram isso e nem oraram. E aí entra o fermento, entra aquela massa podre, aquela massa velha. Mas Deus quer nos levar para essa vida de oração. Porque quando é alguém que a gente ama, alguém que é próximo, nosso filho, nossa mãe, nosso tio e tal, a gente ora pra caramba.
Mas quando é o filho dos outros, será que a gente tem essa mesma intensidade? Nós temos que ter a mesma intensidade com qualquer irmão. E eu lembro que a Anaconha e o pastor ligaram exatamente com esse entendimento. Porque o pastor falou, eu fiquei um mês no hospital. Eu sou um cara adulto, eu consigo raciocinar, eu consigo ler, eu consigo fazer um monte de coisa. Eu tenho, vamos dizer assim, recursos para tentar estender esse meu prazo aqui. Mas ela é um bebê, como é que ela vai reagir? E eu lembro que eu conversei com o pastor e ele chorou falando isso. Ele falou, eu sei como é ruim estar naquela situação. E ela não consegue reagir como um adulto. Ela está na mão de Deus completamente. Assim, nas mãos dos médicos, mas com certeza nós orando para que Deus faça uma intervenção. E aí a gente ouve, tem que orar pelo irmão, vou orar. Sabe aquele negócio, ora por mim, vou orar. A gente não ora. A gente meio que se boicota um ao outro, né? Ô irmão, eu vou lá fazer o vestibular, ora porque eu estou desesperado. Tá bom, vai lá na paz do Senhor. Aí você vai fazer suas coisas e esquece que o cara está lá desesperado no vestibular. Vou viajar, eu tenho medo de avião. Vai na paz. Não, mas ora por mim, por favor. Tá, eu vou orar, vai lá. O cara está no avião lá, não. Meu irmão está orando por mim. Você não está orando por ele. Você deu um... Chega para lá, né? Você vai fazer outras coisas. Irmão, a gente tem que levar a sério a oração. Se alguém pede oração é porque é importante orar por isso. Amém? Então, quando você pedir oração, você vai lembrar disso, porque você vai querer que alguém esteja orando junto com você por uma causa. Então, independente do que surgir, quando a gente levanta como igreja, irmãos, vamos orar por isso? É porque a gente crê que Deus quer agir naquele ponto, que Deus quer fazer algo. E aí todos participam. A igreja inteira orou intensamente a Deus. Falou, Pedro foi levado, e agora? Nós temos só o João. Mas o João está meio baqueado, porque o irmão dele acabou de ser morto aqui na nossa frente. E Pedro foi embora, e agora? E os irmãos ficaram desesperados e começaram a orar, clamar, chorar, se reunir todos os dias. E foi aquilo. Logo depois da comemoração que eles estavam tendo. Então, irmãos, a nossa posição, nosso posicionamento com relação à oração ele tem que mudar. Independente do pedido de oração que chegar até você. Existem muitos pedidos. Às vezes eu sigo aqui a MCM no Instagram, sempre vem para orar por um país, sempre vem para orar por uma questão de algum local assim que a gente nunca vai pisar o pé lá. E às vezes eu passo batido e nem oro. Mas eu falo, tem irmãos que estão sofrendo lá. A igreja está sendo perseguida. Nós todo dia podemos chegar aqui, subir, fazer uma reunião, tocar o cântico que a gente quiser, o tempo que a gente quiser, a hora que a gente quiser, e ir embora depois comer um 50s, comer um Outback, qualquer coisa do tipo. Mas eles não, eles estão lá lutando para falar, eu sou cristão. E eu não vou negar esse Cristo, porque ele me salvou. E tem gente que morre por causa disso. Você está disposto a morrer pela tua fé? Seja sincero com Deus. Se nós estivéssemos nessa situação, a gente tem que ir às vezes um pouco para o radical. Porque na América, aqui onde a gente vive, a gente está muito focado em outras coisas. A gente está muito preocupado com o material, os bens materiais. Na verdade, a gente está preocupado com a nossa estadia nesse mundo. E isso distorce muito do Evangelho de Cristo. Não significa que você não possa ter. Não significa que nós não podemos consumir. Mas o que tem norteado a nossa vida? E o porquê que nós estamos abandonando uma prática que Deus... É como se Deus faça assim, você tem meu celular, a hora que você precisar, você me liga. Aí você fica assim, Deus, você não me ouve, Deus, você não fala comigo, Deus, não sei o quê. Ele falou, você tem meu celular, é só você me ligar. Deus nos deu essa forma de contato. Você ora, Deus ouve. Você ora, Deus responde. Você nem abre a boca, Deus já sabe o que você vai falar. Esse é o nosso Deus. Mas Ele quer que a gente tenha essa atitude. E aqui a igreja teve essa atitude, orou intensamente em favor de Pedro. E aí Pedro estava dormindo entre dois soldados. Imagina, você está dormindo, tem dois soldados do seu lado, que beleza, né? Vai saber se aqueles caras tomavam banho. E ele ainda estava preso por 2 algemas. E além disso, tinham 2 guardas na frente dele e mais lá para frente um portão de ferro. Se coloca no lugar de Pedro, você está aqui preso, tem 2 caras do teu lado, 2 Pedrão do teu lado, tamanho do Pedrão assim, né? Porque guarda não é o cara magrinho assim. 2 caras grandes, você está algemado por 2 correntes, você vê um lance de porta, tem vários guardas, mais um tem vários guardas, ele tem uma porta de ferro. Você fala, não vou sair daqui nunca. Já era. Deus, obrigado aí porque você andou comigo, eu andei com você, foi muito bom o nosso tempo, mas eu estou indo encontrar você novamente. Essa é a expectativa do Pedro. Você consegue imaginar outra coisa? Como é que é o nome daquele joguinho que o pessoal vai lá, você tem que fazer uns desafios na sala lá? Como é que é?
Escape, exatamente. Já pensou? Não é igual isso. Fala assim, não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui a chave do guarda, vou desamarrar uma algema, aí depois vou pegar a faquinha do outro, cortar essa aqui. Não é assim. Ele estava perdido, não tinha saída. Mas a igreja olhou isso e falou, não, Pedrão vai estar aqui de volta, se Deus quiser. E os irmãos começaram a orar. E aí tem uma coisa interessante, que quando o anjo apareceu, a primeira coisa que ele fez, ele acordou Pedro. Eu olhei assim e falei, tá, ele acordou Pedro, o que isso significa? Nós precisamos acordar para ver o agir de Deus. Deus está agindo em todo momento. Não é só porque a gente não vê, não é só porque a gente não sente, que Deus não está presente fazendo aquilo que é propósito dele. Imagina se Pedro tivesse dormido, não, dá licença, vai para lá, minha vida já era mesmo. Ele vira para o lado, aí o anjo vai, maluco, acorda aí, ele vira para o outro, não, mais 5 minutos, né, de vida. Não, o anjo acordou ele, tipo, acorda, mano, levanta, eu vim aqui para te libertar, vamos sair correndo desse negócio. E aí depois ele falou para o Pedro, depressa levante-se, vista-se e calce as sandálias, põe a capa e siga-me. Tipo assim, Pedro, esteja pronto, prontidão para ver aquilo que Deus quer fazer. Tipo assim, não demora mais para fazer o que você precisa fazer. Levanta, veste tudo, vamos embora. Não tem mais tempo. E, na verdade, o que eu estou querendo trazer aqui é meio que uma ilustração do que estava acontecendo com Pedro. Às vezes a nossa vida está assim, nós estamos lá encarcerados. Estamos com 2 algemas nas mãos, tem vários soldados à nossa volta, tem vários obstáculos, e a gente fica lá dormindo. É uma mudança de postura. Obviamente, eu estou talvez explorando um pouco mais o que o texto quer dizer. Isso aqui foi uma história, aconteceu, o anjo tirou ele e acabou. Mas eu comecei a pensar nisso, eu falei, Deus, nós temos que estar preparados, nós temos que estar prontos. Nós não podemos estar dormindo para as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Para aquilo que Deus está fazendo hoje. Muda o foco. Olha para Cristo. Olha para o Senhor. E aí eles passaram aquelas 2 guardas, mais o portão de ferro, e aí ele caiu em si. E ele falou, agora eu sei sem dúvida nenhuma. Pedro estava duvidando. Pedro talvez estivesse preocupado. Como é que vai ser isso, cara? Mas naquele momento ele entendeu. Eu fui liberto. Agora sim eu posso comer meus pãezinhos sem fermento, né? Que eu saí daquela prisão. Deus libertou ele. Isso aqui, irmão, quando a gente fala que a oração tem poder, o poder da oração e a maneira como Deus intervém, né? Que é o título aqui. Opa. Deus intervém quando a igreja ora. Enquanto a igreja estava orando, Deus já estava trazendo aquele momento para Pedro. E Pedro foi liberto da prisão, de forma sobrenatural. A oração, ela nos leva por meios sobrenaturais. E eu não estou dizendo só de acontecer algo na nossa vida, mas eu estou dizendo principalmente de nós cultivarmos esse relacionamento com Deus. De Deus realmente falar algo ao nosso coração que transforma a nossa realidade. Que nos tira de uma cadeia, que nos tira de uma prisão, que nos tira de um estado de estar dormindo, uma letargia. Então Deus quer fazer isso conosco, irmãos. A oração, ela tem esse objetivo, nos despertar para viver aquilo que Deus quer, nos despertar para viver para Deus. Porque Pedro, eu te garanto, ele não recebeu esse milagre para sair e depois viver como ele bem entendesse. Ali ele tinha mais compromisso com Cristo ainda. Falou, nossa, a mão de Deus foi poderosa na minha vida, mais ainda eu quero testemunhar, mais ainda eu quero viver para Ele. O motivo de eu estar vivo é porque Deus me salvou. E essa era a alegria que impulsionou Pedro para ir até a igreja. Aí vamos para o segundo ponto. Existe uma grande barreira, irmãos, para a gente orar junto. E já está aí, ó, a resposta. Incredulidade. Por que você fala incredulidade? Porque é o seguinte, vamos ler o trecho bíblico, a continuação dele. Pedro, nesse caminho, depois que ele saiu, se deu por si, o anjo foi embora, ele continuou indo e provavelmente ele foi procurar os amigos, os irmãos, a igreja. Ele falou, não, preciso testemunhar isso para a igreja, porque eles ficaram desesperados quando eu fui preso por tantos guardas. E aí, a igreja, ele fala que Pedro, percebendo isso, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Aí Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. E eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. E insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram,
ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Por que ele não foi para esse lugar antes? Para esse outro lugar? Ele foi lá onde estava a igreja orando. Só que onde estava o povo orando, havia incredulidade, porque quando ele bateu na porta, a mulher nem abriu a porta, só ouviu a voz do Pedro e já saiu toda animada. Não, é ele, é pela fé, é Pedro. E os irmãos começaram a falar: meu, você está louca? Não, mas a gente estava orando para Pedro ser resgatado da mão do inimigo. Nós estávamos orando para que Deus fizesse uma obra na vida de Pedro. E Pedro está aqui na porta. Ele: meu, fica quieta, mulher, você está louca. Não tem como Pedro estar aqui. Então por que nós estamos orando se não tem como Pedro estar aqui? Qual é a nossa expectativa quando nós oramos? Será que a gente não precisa aprender a orar mesmo? Porque tem vezes, eu tenho vindo aqui na reunião quarta-feira, né? E assim, se você pega 30 pessoas e fala: como é que deve ser uma reunião de oração? Cada um vai falar uma coisa. E aí nós estamos aqui, então eu vou seguir no fluxo, né? Não vou ficar me metendo: vai ser assim, faz isso, faz aquilo. O pessoal gosta de tocar o shofar, o pessoal gosta de orar no microfone, não tem problema. Põe uma música em chinês, uma música em português, tá bom. Mas a questão é: meu coração está se conectando com Deus? E várias vezes, irmãos, que eu vim aqui para a reunião de oração, Deus falou muita coisa para mim. E eu falava assim: Deus, isso é para mim ou isso é para a igreja? Porque se for para a igreja, eu preciso ir lá falar. Se for para mim, eu preciso ficar quieto e aprender. E era para mim, irmãos. E eu estou tentando aprender. Quando Deus corrige, meu, é difícil, mas é bom. E eu falei assim: Deus, como é interessante, né? Nós estamos numa reunião de oração, no meio da semana. Às vezes eu nem entendo o que a Jaque está orando, ou que o irmão do chinês está orando no microfone, mas de alguma forma, parece que aquele movimento está agradando o coração de Deus. E você sente algo diferente, não no sentido né, físico e tal, mas de você perceber, de você captar algo. Porque Deus está falando com a igreja. E essa oração comunitária, esse orar juntos, desde a igreja primitiva existe. E desde a igreja primitiva existe uma defasagem daquilo que Deus está fazendo, daquilo que a igreja entende. Pensa, eles estavam orando: Deus, liberta Pedro, por favor. E Deus, pela misericórdia dele, libertou Pedro. E Pedro, antes de ir para outro lugar, foi até eles. E eles não acreditaram que era Pedro. O crente não é meio louco às vezes? Às vezes parece que a gente é meio estranho, né? Deus ora para curar, mas você não crê que ele vai curar. Ô Brian, você ficou melhor depois? Ou ficou melhor agora só? É que eu levantei de madrugada. Tô brincando. É que o Brian estava passando meio mal ontem, depois da festa. Não, eu estava meio, sei lá, sentindo algum peso na cabeça aí, sei lá. E aí nós fomos orar, né? E aí depois que eu orei, eu falei assim: bom, primeiro, ele aceitou a oração. Se ele aceitou a oração é porque ele crê que nós vamos orar, ele vai ser curado, ou Deus vai aliviar, enfim. Mas depois que eu orei, eu falei: Deus, eu orei com fé? Ou só orei porque ele pediu? Eu fiquei pensando na minha atitude. Eu falei: eu estou orando porque eu sou ministro da igreja, tenho que ir lá orar por ele? Ou qual foi o meu motivo de orar? E eu falei: Deus, eu creio que o Senhor pode curar. Pode ser uma dor de cabeça. A sogra do Pedro estava enferma, Jesus foi lá e curou, ela continuou servindo eles. Uma coisa simples. Não precisa ser um cara sem braço, Jesus vai lá e faz nascer o braço. Eu também não estou dizendo que tudo que você orar vai acontecer e Deus vai curar e você vai ser o mágico de Oz aí, o David Copperfield. Não é isso. Mas assim, ter aquela fé, aquela confiança. Deus está ouvindo a minha oração. Deus vai intervir. Se Ele quer fazer ou não, é uma questão dele, mas eu estou aqui crendo que Deus pode fazer. E a igreja fez isso, só que ela não acreditou no resultado. E aí Pedro foi lá testemunhar para a igreja. No coração dele, a primeira coisa: eu vou aonde estão os irmãos reunidos e vou falar: cheguei, fui liberto. E ele fez isso. Essa história é engraçada, irmãos, mas na verdade é a nossa história isso aqui. A igreja às vezes é meio atrapalhada, mas Deus nos ama. E Deus quer fazer realmente coisas novas no nosso meio. Às vezes a gente quer um milagre, mas a gente não acredita que Deus pode fazer esse milagre. E outra coisa, quando nós falamos ontem, né, no compartilhamento com os visitantes lá, com os nossos convidados, teve a questão do vinho, né, que foi a água que foi transformada em vinho. E uma coisa que eu enfatizei foi assim: não é buscar o milagre de Cristo, mas buscar o Cristo que faz o milagre. Essa é toda a diferença.
Não é só você orar por orar, mas você orar sabendo que você está falando e Deus está te ouvindo, e que Deus ele está interessado em agir em favor da igreja. Se tem a ver com o propósito dele, se tem a ver com Cristo, se tem a ver com o reino, se tem a ver com as bênçãos, se tem a ver com as promessas, se tem a ver com a palavra de Deus, aquilo se cumpre, porque é o coração do Pai. Agora, se a gente pede uns negócios nada a ver, não rola nada. Então a gente tem que aprender a orar. Eu quero ainda que você continue refletindo como está a sua vida de oração, porque nós precisamos trabalhar isso. É uma coisa que nós precisamos desenvolver, irmãos. E o melhor jeito de você desenvolver isso é você estando a sós com Deus. Eu vou antecipar uma anotação aqui. Tem um cara chamado Martin Lloyd Jones. Ele era doutor, médico e tal. Ele largou a carreira de médico e foi se tornar um pastor. E o cara escreve uns livros grandes. Um cara muito estudioso. E eu peguei uma frase dele que a princípio eu achei estranha, mas eu vou compartilhar com vocês. Ele falou assim, tudo que fazemos na vida cristã é mais fácil que orar. Eu falei, nossa, mano, o cara é doutor, teologia, não sei o quê. E ele fala isso, tudo que nós fazemos na vida cristã é mais fácil que orar. E agora eu vou pegar a frase dele e vou criar a minha. Tudo que nós fazemos, independente se é na vida cristã ou não, né, é mais fácil do que orar. Porque orar envolve o nosso coração. E se o nosso coração está longe de Deus, se o nosso coração ele possui incredulidade, se o nosso coração é um coração que parece que não crê que Deus realmente está ouvindo, a gente não vai orar. E o nosso movimento cristão fica fraco. A nossa vida cristã, ela perde a força. Então eu vejo que nós temos que trabalhar como nós podemos melhorar a nossa vida de oração. Não é só falar com Deus, né? A gente classifica assim, o que é orar? É falar com Deus. Às vezes é mais ouvir Deus do que falar. É você aprender a parar um tempo e falar, Deus, eu quero te ouvir. O que o Senhor tem para me ensinar? Para onde o Senhor quer que eu me mova agora? E a gente perdeu esse tipo de prática. Por exemplo, o Tiago fala, a gente não tem porque a gente não pede. Tiago 4:3. E também às vezes a gente não pede porque falta fé. Porque lá em Mateus 21:22 fala, tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Quando Jesus orava pelos enfermos, ele não ficava preocupado, será que Deus vai ouvir? Será que Deus vai fazer? Ele conhecia o Pai. Ele ia lá com poder e orava. A oração tem poder, irmãos. Mas ela vai depender muito desse relacionamento que nós temos com Deus. Não desista de ter uma vida de oração. Não desista de você ter um tempo especial com Deus. Eu estava lendo sobre um pastor puritano, lá do país de Gales, e ele desenvolveu um método de oração para ele. E aí ele falou assim, o Daniel ia lá e orava 3 vezes ao dia. Davi também, tem um salmo que ele fala, de manhã, de tarde, de noite e tal. Ele falou, então eu preciso desenvolver um método que eu esteja em oração todo dia perante Deus. E aí ele classificou em período da manhã, ao longo do dia e à noite. Você fala, o cara ficou orando o dia inteiro? Sim e não. Tem aquele momento da manhã, ele falou assim, o momento da manhã é quando você está mais atento. Para alguns, né? Hoje em dia não é bem assim. Mas oferece o seu melhor para Deus. Você está entrando na presença de Deus. Não compartilhe migalhas com Deus. Dê o seu melhor. E aí durante o dia ele falou, tudo que nós formos fazer, todas as nossas tarefas, elas precisam da presença de Deus. Todas as nossas decisões, elas precisam da influência do poder do Espírito Santo. E à noite, quando você já está cansado, desgastado, às vezes a gente só faz essa oração, Deus, o Senhor sabe, amém, capota, dorme e acorda no dia seguinte. Mas nesse final do dia é um momento de gratidão, porque se você for parar para pensar, é verdade. Agradecer a cama que você está dormindo, agradecer o travesseiro que você tem. Eu lembro quando a gente fazia a madrugada do carinho, madrugada com carinho, não lembro o nome, a gente ia dar sopa para os mendigos. A primeira vez que eu fui, eu voltei tão impactado que eu falei, como é que pode existir isso na nossa cidade? Pessoas semelhantes a mim, vivendo numa situação deplorável. Eu, sério, cara, abracei meu travesseiro e agradeci a Deus. Eu tomei banho depois que eu cheguei, lógico, né? Não ia dormir daquele jeito. Eu agradeci a Deus pelo meu chuveiro, que às vezes já reclamei dele. Falei, caramba, como Deus é bom na minha vida e eu estou aqui reclamando. Então, irmãos, a oração nos leva a uma simplicidade. A oração, ela não exige muitas coisas. É um movimento simples. Mas, ao mesmo tempo, é difícil. Como o Martin Lloyd Jones disse, né?
Tudo que nós fazemos na vida cristã é mais fácil que orar. É mais fácil a gente falar, gente, vamos ensaiar aqui para o louvor, vamos fazer umas 4 músicas? Ó, estuda na sua casa, imprime a cifra, tira as músicas e vamos tocar. A gente toca 4 músicas para Deus, louvou, celebrou, a igreja cantou, pronto, fizemos. Agora fala, gente, vamos orar? Vamos levantar um clamor ao Senhor? Vamos orar intensamente por uma causa? Vamos orar pelo reino de Deus? A gente não tem visto o reino de Deus. É muito distante para nós. Não deveria ser assim, porque nós fazemos parte desse reino. Nós somos cidadão desse reino. E o reino já foi inaugurado. Nós estamos vivendo nele. Amém? Então, como conclusão, né, eu quero incentivar os irmãos que cada um possa resgatar, restaurar essa poderosa arma que Deus nos deu, que é a oração. E eu não sei como você vai se adaptar a isso, mas é necessário para a vida do cristão restabelecer esses pilares da oração e da leitura da palavra. Né? Você deve orar no seu quarto. Desenvolva esse hábito. No seu quarto, você e Deus, tenha um tempo com Ele. Não precisa ser 2 horas. Talvez 10 minutos, cara, já vai mudar a sua vida. Tem dias que eu estou aflito assim, que eu falo, agora eu tenho que entrar no meu quarto, fechar essa porta e deixar Deus falar comigo, deixar Deus me tocar, porque não está dando mais. Existe preocupação, ansiedade, um monte de coisa. E Deus vem e me ouve naquele momento. Às vezes eu não ouço nada, às vezes eu não entendo nada, mas eu sei que eu saio melhor. Porque Deus está presente. Deus, Ele não se afasta de um coração quebrantado. Nós precisamos ter esse coração quebrantado. Ore com seu irmão. Escolha um parceiro de oração. Às vezes tem irmãos que eles separam o tempo juntos. 1 a 1. Ou 2 a 2, não sei como é que fala. 2 irmãos se separando para orar um pelo outro. Isso é bom. Entre marido e mulher, separe esse tempo. Porque aí você vai conhecer melhor o seu irmão. Talvez você até diminua um pouco o julgamento sobre ele. Ou o fardo que ele está carregando, você pode ajudar a carregar. Porque é o corpo de Cristo. Ore com a sua família. É importante. E é muito difícil, irmãos, mas nós temos que priorizar um tempo com a família. Esses caras, né, antigamente, eles tinham tempos devocionais com a família praticamente todos os dias. Acho que a Anaquã foi educada assim, né? Todos os dias o pai dela juntava aquela mulherada toda, o irmão dela falou, não, agora vamos ter o tempo devocional. Eu fico pensando, o que a gente faz de tão precioso no nosso tempo em casa, que não poderia ter um culto doméstico? Será que tem que ter pastores de lares, que o pastor vai lá, visita, vamos dar a ceia? Não, a sua casa é uma igreja. Construa isso na sua casa. Aprenda a orar junto com a família. É algo assim que eu estou falando, irmãos, não que eu tenha alcançado, mas eu estou percorrendo para isso. Porque um dia eu vou ser pai, eu quero chegar, juntar meus filhos e falar, filhos, vamos estudar a palavra do Senhor, vamos entender os princípios de Deus, como é que está o seu coração, onde tem sido difícil para você caminhar, filho. E ajudar ele, porque eu tenho muito mais experiência que ele. Então imagina se a família fizer isso. Deus vai estar presente com certeza. E aí nós vamos para a igreja, né? Nós partimos do seu quarto, para o seu irmão, para a sua família, para a igreja. A igreja ela vai ser transformada, irmãos, se nós entrarmos nesse movimento de oração. Porque às vezes a gente faz o contrário, né? A gente vem para a igreja, espera que a família melhore, e espera que o meu individual melhore. A gente faz tudo o contrário, mas começa lá no individual. Começa no seu arrependimento pessoal, na sua confissão dos seus pecados para Deus, para ser curado. E isso vai sendo transformado até chegar na igreja, e a igreja ela vai estar aqui com essa proposta, testemunhar o Cristo vivo. E é quando nós falamos, Cristo está vivo, amém? Todo mundo, amém! Porque Cristo está vivo na sua vida. Ele está agindo na sua vida. Então é isso, irmãos. Na verdade, o que eu queria compartilhar com relação à oração é isso, é um desafio, mas nós precisamos urgentemente ter uma postura diferente diante da oração. E eu acho que nada melhor do que nós termos um tempo de oração agora, certo? Não sei se você prefere ter um tempo individual, talvez você tenha coisas aí para acertar com Deus, coisas para confessar, talvez pegar uma pessoa, um amigo, talvez sua esposa, seu marido, e ter um tempo de oração. Mas crer que a sua oração está sendo ouvida por esse Pai que ama, por esse Pai que cuida, que deu o próprio Filho por nós. E Deus vai atender as nossas necessidades. Porque Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe da nossa limitação. Mas ao mesmo tempo Ele não vai querer que a gente fique assim, prostrado, perante a vida. Porque você não é um coitadinho, você é filho de Deus. Amém? Então vamos ter esse tempo de oração?
Queria convidar vocês para ficarem em pé. Essa questão de oração é bem difícil também. Muitas vezes eu me coloco diante da presença de Deus e falo: Deus, eu não sei como orar. Muitas vezes eu não consigo orar como o Senhor quer. E uma vez eu ouvi uma pregação sobre oração, onde o pregador falou assim: Jesus, tudo que Jesus fazia tinha muito poder. Quando ele pregava, o coração das pessoas ficava mexido. Ele tinha poder sobre demônios. Jesus é Deus. Mas, mesmo sendo Deus, ele sabia a importância de toda manhã se colocar. E Jesus ia lá e orava ao Pai. E eu fico imaginando, se você tivesse uma oportunidade de ver uma pregação de Jesus, se você tivesse uma oportunidade de andar com Ele por 3 dias que seja, como que deve ser a vida de Jesus? Acredito que por onde ele andava, ele levava poder, levava a presença de Deus de uma forma sobrenatural. E os discípulos que andaram com ele viram tudo isso. Viram Jesus curar enfermos, viram Jesus expulsar demônios, viram Jesus fazendo obras e maravilhas, multiplicando pães. Mas diante de tudo que eles viram que Jesus podia fazer, eles em nenhum momento pediram para Jesus: Jesus, nos ensina a pregar bonito como você prega. Jesus, nos ensina a expulsar demônios como você faz. Mas um pedido que eles fizeram a Jesus foi: ensina-nos a orar. E essa é minha oração também. Muitas vezes eu não sei orar. A igreja muitas vezes não sabe orar de acordo com a vontade de Deus. Mas levanta agora em oração e peça a Ele: Deus, Jesus, me ensina a orar. Não seja uma oração tópica, só colocando pedidos por colocar. Eu creio que Jesus quer fazer uma nova obra aqui na igreja dele, como já começou a fazer. Eu vejo diferença nas reuniões de quarta-feira. Mas ainda tem mais. Quando a gente está diante de um jogo de futebol ou de alguma coisa que a gente gosta, a gente usa todo o nosso vigor para torcer. Mas é isso que Jesus também quer de nós, espera de nós. E quando meu pai estava enfermo, depois da cirurgia, os médicos praticamente falavam: não tem mais jeito, é só esperar o pior. E naquele momento, quando eu fiquei sabendo da notícia, meu coração ficou muito amargurado. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Então eu comecei a orar. Desde manhã, eu não conseguia parar de orar e chorar e clamar. Das 9 até as 9 da noite, eu não conseguia. Porque, Deus, é a vida do meu pai, é a vida do teu servo. E eu chorava, eu clamava com toda a minha força, toda a minha força. E quando eu fiquei sabendo, no dia seguinte, quando eu fiquei sabendo que ele já estava melhorando aos pouquinhos, Deus colocou no meu coração, falando que, mesmo jeito como você clamou pela vida do seu pai, eu quero que você clame por vidas. Porque muitas pessoas, você vê que ela está viva, fisicamente está viva, mas espiritualmente ela está morta. A gente simplesmente olha para uma pessoa e é a vida dela e essa é a minha. Mas o desejo de Jesus, o coração de Jesus é por vidas, pelo reino, que Ele nos ensine a orar. Abra sua boca agora, peça a Jesus: Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, porque muitas vezes não sabemos orar de acordo com a Tua vontade. Muitas vezes temos preguiça de orar, ou muitas vezes oramos, mas não acreditamos no Teu poder, porque se realmente a gente crer no poder da oração, a gente oraria mais, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, perdoa a nossa dureza de coração, ou muitas vezes nossa indiferença com relação ao Teu reino. Senhor, transforma a nossa vida, transforma nossas prioridades. Queremos orar, porque vemos como é importante, como é muito mais do que conversar com o Senhor, é uma conexão muito mais forte, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz.